Bom dia! Mais um Pode Pulsar aqui, segundamos, dia 3 do 3. Acho que um dia um tanto quanto especial, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem uma convidada magnífica que eu amo muito, que é a Vera Gog. Já já eu apresento para vocês. Mas hoje eu só queria dizer o seguinte, que eu acordei com essa frase aqui na cabeça de uma música que não para de cantar. Só agradecer. Então, eu acho que se eu pudesse dizer algo para vocês hoje é agradeça o tropeço, agradeça o xingamento, agradeça por ter acordado, agradeça por falar, por ouvir, por respirar, pelas batidas do seu coração, agradece só pelo ser seu corpício, tá? Agradece só por você ser quem você é, porque aqui, ó, hoje estamos aqui, eu hoje apresento solo, mas a Lei está em uma missão com sua família e agradeço muito por vocês estarem aqui hoje e eu agradeço também Verinha. Apresente-se para nós mais uma vez. Meu nome é Vera Gog, sou terapeuta xamânica, trabalho com florais, apometria, reiki, ministro cursos de reiki, trabalho com a cura xamânica, né, com a natureza, com essa coisa que está cada vez mais intensa, né? Nós nos conectarmos com a natureza. Então, eu me volto a esse chamado nesse momento, que é o xamanismo. Bom dia! Bom dia! E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, né, Vera? Sim. Eu não sei se eu te chamo de Vera, de Verinha. Da maneira que você sentir. Verinha, porque eu sinto que você aqui, ó, é íntima do meu coração. Não é de agora? É de longas outras datas, muito, né? Que a gente está muito, aqui só para nos reconectar, nos reencontrarmos, né? E hoje a gente vai falar sobre a busca da cura interior. Sim. Você é capaz. E aí eu digo, né, Vera? Todo mundo tem essa capacidade. Basta a gente estar apto para abrir a porta e deixar sair o que tiver que sair e entrar o que tiver que entrar, né? Como é que você orienta, lida ou trabalha com essa parte? O que eu faço? Eu oriento a pessoa a buscar ajuda, né? Em primeiro lugar, buscar ajuda porque não conseguimos sozinhos, nós sempre precisamos de alguém, né? A busca é sua, né? Ela está dentro de você. Só que nós precisamos de alguém para iluminar aquele caminho que no momento dessa pessoa está um pouco obscuro, está cheio de pedras que ela não consegue retirar. Então, qual o papel do terapeuta? Do profissional, vamos dizer assim, né? Que você também lida com isso. Total. E é guiar essa pessoa, sabe? Acender aquela luzinha assim, iluminar o caminho dela para que ela deixe de tropeçar, né? Evitando cair, e que ela consiga enxergar uma luz e seguir em frente, porque está muito difícil nesse momento. E eu falo isso nesse momento, em relação às mulheres, né? Vamos puxar para o nosso lado, que é o mês das mulheres. Verdade, né? Dia 8 tá aí, Sim, né? Dia 8 está aí. Então, a mulher reprimida, né? Tem muitas mulheres assim, querendo gritar e não consegue. Eu tenho atendido algumas assim, extremamente fechadas, extremamente querendo dar esse grito de liberdade, né? Liberdade para suas emoções. Então, eu vou buscar, né? Eu vou buscar essa essência dessa mulher e dirijo que ela vá em busca dessa sua cura interior, né? Que ela precisa disso. E a gente estende as mãos para o outro porque precisa, né? O outro precisa dessa conexão com a gente para dizer, puxa vida, eu estou segura, porque às vezes ninguém estende a mão para aquela pessoa, não, né? Ela se sente sozinha, ela se sente assim abandonada mesmo. Né? E um abandono de si próprio também, de si né? próprio, isso daí é o mais intenso.
eu vejo que há uma despersonalização do próprio eu em mim, né? Porque, vamos lá, quando você é criança, você é um livro em páginas em branco, onde é só você com você. Você veio aqui para executar isso, o seu propósito, a sua missão, e só vai. E aí vem pai, mãe, ancestralidades, amigos, parentes, vizinhos, periquitos e papagaios, que nem eu chamo, e vem colocando as suas histórias dentro da sua história. E aí você fala, tá, mas quem é que eu sou dentro de tudo isso? Quem é que eu quero ser? E aí vem aquele negócio, né, da família. Se você é médico, a família é toda médica. Ah, você vai ser médico também. Se são advogados, vai ser advogado também. Cobrança, né? As lealdades, as repetições de padrão. Aí, porque a família teve traição, e aí você busca ser traído, ou trai, ou enfim, né? Não justificando, porém, vem aquela carga de responsabilidade para fazer da sua história a história do outro. Curar a história do outro, ou aquele saco, eu chamo o famoso saco do Papai Noel. Cara, tá pesado demais. Tá pesado. Carregar os presentes que são as soluções dos outros. A gente tem que deixar e soltar e pegar essa despersonalização. É como se fosse uma banana, a gente descasca, joga tudo fora e escrever realmente, né? Eu utilizo muito a hipnose, muito a PNL, que é a programação neurolinguística, onde que a gente realmente faz o visual enxergar aquilo que vai transformar, né? Então, quando a gente pega vamos supor, a banana que eu peguei, né? Que eu falei da fruta, que você descasca, ou a cebola, né? Que solta aquelas pétalas, que a gente vê aquele núcleo, que é a natureza em si, né? Que lá de eu cima, sempre uso a cebola. Né? Exatamente, é porque a cebola, ela é... Você vai tirando as camadas, e a gente chora horrores, né? Eu falo que eu gosto da banana porque ela é saborosa. A cebola é ardida, né? É ardida, faz chorar. E tem muitas mais camadas, né? Mas quando a gente olha aquele núcleo, quando a gente olha aquela potência, aquela essência, gente, tem muita gente exalando perfume por aí, porque é o cheiro do outro. Mas quando você encontra a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu aqui dentro, transforma aquela pessoa que fala, nossa, que mulher maravilhosa. Ela pode estar descabelada, ela pode estar sem maquiagem, nem imaginava ela pode estar do jeito que ela tiver. E você olha e fala, é maravilhosa. É isso, porque ela está sendo ela. Ela está sendo a essência dela. Ela está curada daquilo tudo que foi colocado nela, né? A gente limpa, né? Tira aquelas camadas, aquelas dores, sofrimentos, crenças, lealdades e tudo mais. Exato, ela se redescobre, né? Se encontra dentro de si. Porque na maioria das vezes elas se reprimem tanto, né? Elas se reprimem, elas não se acham capazes. Né? A autoestima precisa ser elevada. E a autoestima não é pentear um cabelo, não é pintar uma unha, não é se vestir, tá? Isso não tem nada a ver com autoestima. Não, exato. Né? Exato, porque tem uma frase que eu amo, ela é bíblica, e eu não estou falando de religião porque eu tenho preguiça disso, eu estou falando sobre um livro milenar de conhecimento. É histórico. Um coração feliz aformoseia o rosto. Então a gente tem que estar feliz consigo, tem que estar bem para si. Às vezes eu falo assim, a gente tem que encher o nosso copinho, que é o copinho da felicidade. Quando eu falo, o meu copinho transbordou, é porque eu estou me sentindo completamente amada, né? Então, quando a gente enche o nosso copinho, é deixar ele transbordar para que os outros recebam de nós. E não é, eu encho o meu copo, te entrego o que está no meu copo. Aí eu tô vazia. Aí eu encho de novo, entrego pro outro, Não, isso não é autoestima. É estimar-se elevada. Gostar-se, né? Se amar. Se amar. E descobrir que você tem aquela luz, né? Porque o que vai fazer você brilhar é de dentro para fora, né? É deixar a luz fluir. Porque as pessoas, o que elas fazem? Elas se oprimem e vivem na escuridão. Conheço muitas que vivem na escuridão. Inclusive, eu atendi uma moça faz um tempinho, que a primeira aparição dela por videochamada, ela no escuro. Uau!
No escuro, eu só via assim, o reflexo do celular. E hoje ela está radiante, né? Ela se descobriu, ela se achou, né? Ela se encontrou. Encontra e vê que é capaz, né? Sim. E eu vou pelo lado, então, dessa cura, dessa busca, dessa autocura, na verdade, com a nossa ajuda, né? Através das terapias, né? Através da terapia, que hoje é onde eu atuo. Então, eu vou fazer com que ela receba aquele estímulo, né? Aquele estímulo. Eu vou equilibrar o seu emocional. Existe um protocolo onde você segue começo, meio e fim dessas terapias? Ou cada caso é um caso e Cada você caso sente... é um caso. Exato. E outra, cada um, né? Nós somos únicos, indivíduos né? únicos, Nós somos únicos. A minha dor pode... eu tô triste. Alguém também tá triste, mas não é a mesma tristeza. Não é. E né? nem pelo mesmo motivo. Exato. Pode até ser. Estamos em alta aqui, né? E eu acho que é um momento muito de desencarnes, vamos dizer assim. Sim. Então, o luto, ele é presente. É presente. Né? Então, assim, se a gente vai lidar com o luto com alguém, a dor de um luto para um não é a dor do luto para o outro. Não é. Então, a gente tem que olhar para aquela dor, né? Desmistificar isso de que aquele sofrimento né? Ou é frescura, ou é mimimi. Não. A gente tem que olhar para isso também profundamente. Porque né? a pessoa ela precisa passar pelo luto. Ela precisa sentir para depois ela se libertar daquela... Todas as fases da nossa vida, a gente vivencia um luto. Porque o luto não é só a perda de alguém, Não, né? o parto é um luto. Ai, tava tão quentinho, gostosinho aqui na mamãe, ponto. Nossa, o que é isso? Cadê aquele escurinho? Cadê aquele conforto? Já começa ali. Já começa ali. A criança já nasce chorando, gente. Você acha que ela vai nascer gargalhando? Por que isso ela não chora? Pô, vamos combinar, né? Pô, ela tava tão bom lá dentro, né? Aí ela Quem me sai, dera voltar pra minha mãe. Ela só chora, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Exato, é um choque. O aniversário de 1 ano, de 2, um relacionamento. O início, por quê? Porque o luto do solteiro para um relacionamento, o término, sim, né? Todo término, livrar-nos né? de todo mal, amém? Todo término também é um livramento, né? Então, assim, recado dado, tá? Ouça. Livramento. Então, todo término também é um livramento, né? Então, é um luto. O trocar de carreira, né? Hoje tá tão em alta, né? Então, assim, o aposentar-se, com todas as fases. O aposentar-se, você sente na pessoa, assim, aquele luto mesmo. É porque você deixa de ser útil, né? O meu pai tem 85 anos. Pai, um beijo. E hoje, a gente se falando, ele falou assim, eu acho que eu vou pro salão. Meu pai é barbeiro, desde que ele se entende por gente. Olha, né? Então, tem o salão de barbearia, de cabeleireiro, enfim. E aí ele falou assim, eu não quero ficar em casa. Porque eu acho que fica aquele negócio assim, o que eu vou fazer aqui? Hoje, né? Então, assim, ele vai pro salão, mas para sociabilizar, porque os amigos vão lá, vão vê-lo, né? Então, ele vai trocar uma ideia e tal. E em casa vai fazer o quê? Ler um livro, mexer neste vulga porcaria, né? Porque a gente tanto usa por benefício quanto para malefício. Né? Então, jornais que... Deus me livre e guarde, por favor. Né? E assim, ele vai sair pra vida, né? Ele vai ver que ele tá aqui. Porque a pessoa que se fecha em casa, né? Fecha as cortinas, literalmente, né? A vida tá lá fora. E ela tá esquecendo, né? Ela tá esquecendo de viver. Meio que a gente vai se acostumando, gente. Tem um texto que eu acho magnífico, mas eu não sei quem escreveu. A gente se acostuma. E aí, é uma drag que ela faz a leitura, que eu acho magnífica também. E ela vai falando, a gente se acostuma com a cortina fechada. Sim. Eu vi esse texto, essa apresentação desse texto, se eu não me engano, na pandemia. Aí ela até acrescentou que não tinha, né? Que a gente se acostuma a usar máscara, que a gente se acostuma não a mais abraçar, que a gente se acostuma ao cheiro, ao tempo, a isso e aquilo. E vai falando, e eu falo, meu Deus, é isso. E a gente vai se
acostumando, vai se despersonalizando, porque aí assim, não pode sair em público, então não vou sair mais. Né? Não pode falar com o outro, então eu não falo. A gente usa só a internet, né? E aí assim, a gente vai se acostumando até mesmo com aquela própria dor, com a própria escuridão. E a gente vai se fechando pro mundo. Fechando. Se Parece fecha que si. a luz, você, né? É como a gente sair, Ofusca, né? E ofusca e a pessoa, eu vou voltar para minha escuridão, né? Então, aí onde entra o profissional, né? Quando aquela pessoa vai buscar ajuda, né? Quando ela entende que né? sim, é necessário, né? Porque nós não podemos, né, forçar, nós não podemos Exatamente. impor. Às vezes a gente de fora, e às vezes eu olho e falo, cara, tá na cara! Tipo assim, às vezes eu brinco que tem gente que precisa de 3 tapas na cara, empurrão na testa pra ver se vai. Mas mesmo assim, é com amor, né? É bruto, mas é com carinho. Mas assim, pra gente poder olhar e dizer pra pessoa, ei, solta isso aqui, mas quem eu sou ou quem eu vou ser sem a doença, sem a psicossomática, sem a dor. É a companhia dela, né? É aquilo que parece que ela se alimenta daquilo. O vampirismo também, né? É o vampirismo, então, aí entra o vampirismo. Essa parte obscura de si, quem eu sou sem isso? Mas eu sempre fui assim. E aí entra a síndrome do Gabelês, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. As Gabrielas que me perdoam, mas Gabriela... Mas dessa forma. Então, o que eu entro? Não existe, como você perguntou, não existe um protocolo, né? E eu vou ver a necessidade dela, né? Dessa pessoa, ver a sua necessidade e aonde se encaixa o tratamento, né? Como eu sempre falo, é tudo junto, misturado, né? Está no universo aí várias... tudo conectado, tudo né? Conectado, então não adianta, eu vou seguir esse protocolo, eu vou curar assim, eu vou fazer assim. Não, tá tudo junto, misturado. Você precisa de uma coisa, eu preciso de outra, mas no fim todos nós precisamos de tudo, né? E essa pessoa acaba recebendo aquilo que ela necessita. O que eu falo para ela? Vamos juntas, vamos caminhar juntas. Eu estou empenhada em te ajudar, só que você tem que me ajudar a te ajudar, né? Exato. Então, vamos caminhar juntas. Se você concordar, a gente chega lá, né? E assim, é aquele despejo, né? Aquele despejo que você vai assim... até pensando, puxa vida, né? Quanto tempo isso tudo está preso nessa pessoa, né? Então, eu procuro elevar a autoestima dela em todos os sentidos, até mesmo na estética. Falo, você é mulher, você é bonita, você é isso, você é aquilo. Olhe-se no espelho e fale para você mesma, né? Porque ela precisa. Às vezes ela nem se admira no espelho. Ela só usa o espelho para pentear o cabelo, sei lá, alguma coisa. E quando usa, né? Então, ela precisa se olhar, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Me veio o filme, né? Ainda estou aqui. Ganhador, gente, por favor. Ganhador de Oscar, aqui, né? Então, assim, ainda estou aqui. Dentro de mim existe alguém aqui clamando, implorando. Pedindo para eu mesma me ver, né? Eu costumo chamar isso de descortinar dos olhos. A gente precisa enxergar, né? A gente precisa ver, mas a gente tem que estar disposto a isso. Tem que ir lá no interruptor e apertar o botãozinho, né? Apertar o botãozinho, né? E dentro dessas técnicas, você nomeia essas técnicas ou vai só aplicando? Eu vou seguindo, né? A intuição. Ai, gente, esse sutil! Eu vou seguindo aqui, né, os companheiros. E porque, na verdade, nós também temos ajuda, né? Sim. Nós sabemos que não estamos sós. Nunca estamos sós, né? Eles estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, né? Nos conduzindo, na verdade. Exatamente. E nós estamos aqui para um conduzir o outro, né? E a gente vai conduzindo aquele que está necessitando. Então, assim, eu acho que todos nós precisamos cuidar do emocional, do espiritual, do mental, do físico, né? Todo mundo precisa disso. É a tríade, né? Corpo, mente e alma, né? Não tem como escapar disso. Não tem como escapar.
Então, o que que você conversa? Você mostra isso para ela, que ela precisa cuidar. Ela, às vezes, não tem nem noção, né? Que ela precisa cuidar desse lado, principalmente o emocional, né? Emocional, É porque, enquanto ele estiver reprimido ali, ela não deixar, é não porque dar o assim, se grito, né? você trabalha só o corpo, é o ego falando. Sim, Se você trabalha só a mente, é filosofia pura. filosofia. Se você trabalha só a alma, quem és tu aqui nessa fila do É, pão? Né, serzinho, Uhum. o pequeno gafanhoto? Alecrim dourado? Né? É muito fácil ser luz. Eu costumo dizer que ser humano é difícil. É difícil. Ser pele, ser carne. É. Nosso produtor tá rindo, porque é verdade. Assim, ser isso aqui é difícil. É difícil. Viver nessa, eu ia dizer nessa plenitude, mas aqui não é plenitude, né? Mas viver aqui, terra, em plano, É não muito fácil, difícil, muito né? difícil, né? Mas viemos para isso, né? Viemos aprender, né? Porque Viemos se pra você veio pra isso. cá, meu bem, alguma coisa você tem que estar E oferecendo outra, aqui nesse... trabalho também com a espiritualidade, né? Não tem como fugir, né? Não estou falando em religião, Não, mas antes né? de ser corpo, a gente é espírito, Sim, né? nós somos espírito, espírito e espiritualidade. Então você tem que cuidar do seu espírito, Exato. né? Você tem que cuidar daquilo que te rodeia, que traz as coisas boas para você, essa energia, no caso, né? Exato. Essa energia que vai trabalhar em você. É só você deixar, você permitir, você abrir as portas e janelas para que essa energia entre em você e ela atue. Você tem um olhar diferente para a sua espiritualidade, que outra coisa que as pessoas não fazem. Pois é. É parar, pensar na espiritualidade. Não é na religião, não é na igreja, não é isso, não é naquilo. É na espiritualidade. É onde você... Ai, quem eu sou? Silencia, fecha seus olhos e se ouça. Aqui dentro ecoa Ecoa. tudo. Todas as perguntas estão dentro de você, mas aí você... Ai, não, porque tão... Ai, que não sei o quê. Não! Silencia tudo o resto, né? Eu costumo dizer que meditar é isso. É você pensar em tudo e não focar em nada. Deixa só vir. As respostas, elas vêm. Mas o povo acha que a meditação pode ser também, né? Pode Se você ser, estiver num pode processo ser. diferente. Porque essa vibração do som, né? Isso daí é importante na meditação. Por isso que as pessoas até, né? Mas isso daí é importante também. É, mas aí né? deixa para quem já tá um cadinho, mas a pessoa precisa ir devagar. Para chegar a isso, ela tem um longo caminho para Tem, pra no mínimo, percorrer. aprender a respirar, gente. Ela A gente precisa, não lembra nem de respirar. Não. De inspirar, de encher a caixa torácica. A gente tem vários tipos de respiração. Então, assim, a gente tem que se elevar, tem que lembrar que existe este corpo para a gente elevar a espiritualidade, elevar tudo, né? Você trabalhando a respiração, você está sentindo. Maravilhoso, né? Trabalha a respiração e põe a mão no seu peito. Sil tá dizendo... Sil. Tá dizendo verdade, Verinha. Nossa autoestima é um termostato de nosso senso de merecimento. A Lê, que tá linda, tá aqui. Ela não está aqui, mas está aqui, está acompanhando. Vera, na prática, como uma pessoa pode, cáspita, se encorajar e sair desse movimento da escuridão, né, que a gente estava falando? Então, nós não podemos ir buscá-la onde ela estiver, né? Nós temos que incentivar, né? Mostrar para ela que ela pode vir até nós, né? Que estamos, na verdade, estender a mão, né? Se nós tivermos a oportunidade de fazer isso, estender a mão, né? Ter um olhar diferente para aquela pessoa, trazer ela para nós, para depois você ir cuidar, você fazer com que ela entenda o quanto ela precisa, né? de um profissional e quanto ela precisa dela mesma, né? Então, é isso que nós temos de primeira mão fazer, trazer para nós, né? Aconchego mesmo, né? Sim. Porque a pessoa, ela se sente totalmente solta, né? Solta, abandonada, então ela tem que sentir esse aconchego. Tem muita gente vivendo
e não existindo. E não Né? existindo. Quer dizer, ao contrário, né? Não. Muita gente só existindo. Só existe, ela não Ó, eu vive. invertendo Ela aqui não vive. os termos. Ela olha, mas ela não enxerga, Sim, né? ouve, Mas não interioriza. absorve, né? Falas vazias. Sim. Né? Então ela não fala com verdade, né? Nem para ela mesma. E outra coisa também que eu sempre coloco para a pessoa ir buscar a sua fé, mas não é a sua fé religiosa. Ah, eu tenho fé nesse santo ou naquele. Fé em Deus, ótimo que você tenha fé em Deus, né? Mas não é essa fé, é a fé em si mesma. E acreditar, Né? né? Acreditar, não é aquela fé que você pensa, bom, eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego, vou comprar aquele carro. Não é essa fé. É a fé que está aqui dentro, que para você, né, que você vai conseguir. Você sabe que outro dia, Dirigido a Verinha, você. eu comentei algo aqui e gerou bastante polêmica. Ah, O maior ato de fé é você colocar o despertador para tocar no dia seguinte. Você tem a certeza que você vai acordar para desligar ele. Para desligar. Isso é fé. É você saber que eu vou... Ah, o despertador vai tocar 4h40 da manhã. Vamos lá. Meu toca esse horário. Porque se você não tiver fé, como que você vai seguir? Você vai acreditar em quê? Então, essa fé vai fazer com que você acredite que você vai conseguir, que você é capaz, né? E fé em Deus, ótimo, mas essa fé tem que estar conectada com você, né? Maravilhoso. Então, o que acontece? Você tem que se conectar com o alto, né? Lógico, mas através disso você está se conectando com você. Porque se você levar o seu olhar, né? E enxergar, como eu estou falando, enxergar as nuvens, enxergar que existe algo, né? Que você possa se conectar, que você possa estar recebendo algo daquele imenso, né, universo que está acima de nós, porque existe algo. Você sabe que você está falando isso, me veio uma memória. Fui dar aula o final de semana, e aí falando sobre a parte da meditação, que as pessoas às vezes meditam e relaxam, abaixa a cabeça. Só que quando você abaixa a cabeça, você está olhando para onde, Sim, criatura? você tem que elevar, né? Por mais que você esteja de olhos fechados, gente, ninguém medita deitado não, tá? Deitado você tá relaxando. Relaxando. Meditação é com o corpo aqui, ó, né? Com a coluna ereta, posição, tudo mais, tudo encaixadinho. E aí quando você tá aqui, ó, né, meditandinho, vamos dizer assim, você abaixa a cabeça, o seu olhar automaticamente está para baixo. Está para baixo. Se você está meditando e você está linear, o seu olhar e a sua vibração vai para outro lugar. Agora, se você medita e só eleva o seu olhar, né, você sobe, você não precisa levantar a cabeça. Não. Né, mas se você levanta o seu olhar, eleva, vai para outra frequência. Exatamente, né? eu ia dizer para outra dimensão, né? Mas tá tudo bem, a frequência eu acho que encaixa melhor aqui no assunto. Porque aí já entra em outro assunto, de dimensões, né? E aí eu acho que muita gente não está preparada. Não é melhor não. Né? Não, uma segunda de carnaval, não. Outra hora a gente fala em dimensões, né? Exato. Eu acho que é um assunto vamos falar. Vamos falar com dimensões. Pitoresco, eu diria. Sim. Né? Porque tá aí, né? Tá aí. Precisamos explorar. Então, essa pessoa, se ela olhar para frente, ela vai estar enxergando o horizonte, né? Exato. Aqui você olha o quê? Você vê o quê, né? Olhando para baixo. Seus pés, o chão. E o que está abaixo dele? Um chão que você às vezes tem vontade que ele se abra e você seja tipo engolido. Um tatu, né? É tatu, Kiki? Não, é o... Não, mas o tatu também. Tamanduá, não é? Que enfia a cabeçona lá. Eu não sei, não, gente. O tatu, ele entra na terra. Exato. Então, tipo um tatu mesmo, que você vai lá e ó. Ele entra na terra, né? O tatu. Ali ainda complementa, né? Porque normalmente a pessoa sabe que ela precisa, né? Ou ali que está em busca, né? Desse desenvolvimento. Mas não tem essa força negativa, joga ela para essa estagnação, né? E aí o tão famoso furou de cocô, né? Tá ruim, mas tá quentinho. Mas tá quentinho. Né? Então, assim,
estamos de mãos dadas, vamos junto. E até que momento que você solta a mão e fala, tá, agora você caminha sozinho. Tipo, eu tô aqui, tô te olhando. Sabe assim, que nem um pai e uma mãe vai ensinar um filho a andar de bicicleta? Ó, tô segurando, tô segurando. Sim. Só que você para de segurar e você fica aqui e a criança lá achando que você tá segurando, mas você só tá observando. E a criancinha lá já andandinho de bicicleta. Eu até solto a mão né, no tempo correto, só que ela tem que estar ciente que eu estou aqui. Né? Eu solto a mão para ela caminhar sozinha. Quando eu descubro que ela conseguiu chegar em algum lugar, né? Mas eu vou continuar observando. E ela tem que ter a certeza que eu estou aqui. E há um tempo, por exemplo, X atendimentos, ou tantos meses, como é que funciona esse acompanhamento? Ou é de pessoa para pessoa? É de pessoa para pessoa, para a caso, né, dela, caso a caso, vai levar um tempo. Mas, na verdade, geralmente a pessoa chega e fala, eu já estou ótima, já estou bem. Ela mesma se dá alta? Ela mesma se dá alta. Entendi. Só que foi aquele momento que você despertou, que você se sente bem, que harmonizou o seu emocional, o seu mental. E ela acha que ela está bem. Ela está naquele momento. Só que se ela caminhar, uma pedrinha que tiver lá na frente, ela vai cair. Né? Então, o que acontece? Ela tem que estar fortalecida. Fortalecida para chegar na pedrinha, ela chutar a pedrinha e ir em frente. Mas, geralmente, isso não acontece assim, de imediato, né? Você tem que trabalhar mais nessa pessoa, né? Então, às vezes, vai alguns meses. Tá. Né? Porque elas sempre voltam. Se você largar a mão antes do tempo, elas sempre voltam. Eu sempre falo isso. Né? Eu estou aqui, deixo a sua liberdade, né? Não vou colocar cabresto em alguém, né? Eu acho que um bom terapeuta não prende cliente, não né? Prende. Porque a gente não tem pacientes, né? Nós temos clientes. Então, assim, eu te dou toda a liberdade, toda a segurança para você ser quem você é e administro, te ensino, né, a você usar essas ferramentas diárias. E se você precisar, eu tô aqui, mas só vai. Sim, e eu dou a ela, assim, a liberdade de ela usar aquela ferramenta que eu apresentei a ela. Então, ela vai fazer a sua introspecção, ela vai fazer a sua meditação para se harmonizar. Ela pode tomar os florais, que eu uso muitos florais, né? Porque os florais, assim, aquela essência que a pessoa necessita, ela realmente atua ali de dentro para fora, né? As pessoas não dão a importância necessária aos florais, né? Que ela vai fazer você... Ela é uma ferramenta que vai te ajudar, vai te impulsionar. E essa pessoa que está perdida, ela toma os florais, ela realmente vai sentindo. Né? Vai despertando. Vai despertando aquela coisa de dentro para fora. Né? Então, ela realmente floresce. Literalmente, tem pessoas assim que floresceram de uma maneira, só que eu não atuo só com os florais nessa pessoa. Né? Eu faço o reiki, né? À distância. Mesmo eu tendo soltado a mão dela, ainda fico acompanhando a distância. Ainda fico cuidando dela, né? O nome dela está ali para eu estar cuidando, né? Ela está ali. Quando eu percebo que ela está linda, maravilhosa, que vai seguindo só, que ela conseguiu realmente, né? É lógico que todos nós, a gente caminha firme e forte. E tem um momento que realmente a gente precisa, né? Mesmo que ela volte, mas ela já vai voltar diferente. Ela já vai voltar fortalecida. Eu acho que é tudo um processo, né? De repente, aquela dor daquele momento não vai ser a mesma dor de outro. Não vai. Né? Por isso que eu falo, os florais, o que acontece? Posso repetir a receita daqui a 3 meses, 4...
Não, não pode repetir aquela receita. Você não é mais a mesma pessoa. Hoje você é uma, hoje você está sentindo isso, A isso, gente isso. não percorre o mesmo rio duas vezes, Não. né? Então, daqui a um tempo, tudo mudou. Você pode não perceber, mas uma vírgula que você me fala, eu vejo que tem que mudar aquela receitinha dos florais. Não é usar para sempre a mesma receita. Nada na nossa E vida é você dessa forma. que Manipulo. Obrigada. Eu ia aqui customiza, mas a gente não customiza, né? Me faltou aqui. Você mesma que manipula Sim, a... eu gosto de manipular, né? Ah, Porque eu tenho a certeza que a pessoa está realmente tomando aquilo que eu estou receitando para ela, né? ótimo. E eu tenho certeza, eu vou entregar nas mãos dela ali, vou ter... Então, é todo um processo também essa manipulação, a energia dessa manipulação. Eu aplico reiki na manipulação, no vidrinho. Eu faço Tudo uma uma intenção por detrás intenção também. para ela, né? Certo. Então, é assim, é uma fórmula única. Você precisa disso, eu estou te dando isso, né? Então, é o que eu sempre falo, você vai receber aquilo que você necessita, né? Aquele copinho de água que eu ofereço com o reiki, ali dentro contém aquilo que você necessita. E eles sabem tudo. Eu não sei tudo de você, o que você necessita. Eles sabem muito mais. Eu sei aquilo que você me fala e aquilo Eles que o está, sutil, tá, gente? Por favor, tá? aquilo que está dentro de você, Certo. né? E quando alguém chega para você, né? Essa alma perdida dentro de si, né? Porque às vezes a gente vaga dentro da gente, Sim, né? sim. Temos várias versões de nós mesmos, né? Aqui dentro. Tem a Michelle de 1 ano, tem a de 2, tem a de 15, tem a de 20, tem a de 40. Ai, meu Deus. Enfim, só vai, né? Então, dentro de mim existe em algum momento aqui. E quando que você olha para aquela, vamos dizer, né, para aquela parte da Michelle e diz, opa, vamos ali, naquele momento, como trazer isso para a pessoa? Então, porque muitas vezes eu tenho que cuidar de várias Michelles, Exato. né? Vários tempos. Você olha e essa Michelle está precisando mais do que essa aqui. Então você vai tratar junto com a pessoa, né? Em conjunto com ela, tratar daquela Michelle, né? Pode ser em qualquer época da sua vida, né? Uhum. E às vezes, várias épocas. A Michelle, bebezinha, está precisando de algo. A adolescente está precisando muito mais, né? E casos, algumas situações, né, cujos quais acontecem no nosso dia a dia, acionam aquele gatilho, Sim. né? Esses dias, enfim, né, passei por umas situações e eu falei, cara, acionou algo aqui. Aciona Preciso sempre. olhar, né? Tipo, a chavinha ela foi, Sim. girou e deixou a porta aberta, aquela porta que eu não queria ter aberta, tá entendendo? Não hoje, não ontem, né? E aí eu falei, não tá legal isso aqui, vamos olhar? Então assim, Michelle daquele passado, daquela data, vamos tomar um café? Senta aqui, querida. Vamos tomar um cafezinho? Vamos fazer uma terapia do espelho? Gente, é gratuito. Ai, Mi, não tenho dinheiro. Olha pro espelho. Olha pro espelho. Fala, querida. Sim. Né? Olho no olho. Olho no olho. Nossa, você olhar, você vai se aprofundando. Eu sei que doeu. Você. Eu sei que foi ruim. Eu sei que gerou ferida. Eu sei que essa casquinha ainda ela existe. Eu sei que qualquer pessoa que tocar nessa ferida vai doer. Mas cada vez menos. Porque quanto mais eu falo, menos dor eu sinto. Quanto mais eu expresso, até mesmo uma indignação, menos indignada eu sinto, porque vai falar sobre mim. E tudo é sobre mim, não é sobre o outro. Né? Ai, porque o outro me feriu, porque o outro não sei o que. Aí você é vítima sobre nós da mesmo. sua história, né? Por que eu tô sentindo isso de novo? Por que isso está sendo acionado em mim novamente? Né? Então, assim, dentro dessa sua terapia xamânica, tem algum nome específico? Ou é terapia xamânica mesmo?
Assim, o que que é a terapia xamânica, o reiki xamânico? É a conexão com a natureza, né? Você faz a cura xamânica com os preceitos do reiki, porque o reiki, ele é aquele reiki e ele é integrado àquela outra, a outra terapia, no caso, o xamanismo. O que o xamanismo trabalha? Ele trabalha a, a cura através da natureza, né? Então, é tudo da natureza. São as pedras, né? Você usa os cristais, porque a energia dos cristais são assim fabulosa. Então, e a essência da natureza, as ervas. Eu manipulo muitas ervas. Eu trabalho até mentalmente a erva naquela pessoa, né? Eu dou um banho de erva nela, vamos dizer assim, mentalmente. Adoro, gente, né? adoro. Quando tem oportunidade, literalmente Eu acho que dou um todo banho, né? ser deveria ter na sua casa. Há quem não acredita. É que a gente tem aqui, né, um nariz comprido, Sim. uma verruga, né, uma sim. bruxa aqui dentro de nós, Todos né? nós Todos temos. nós temos. Mexemos o caldeirão De um médico, dia. de médico louco, todo mundo tem um pouco.